A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h01 em Manaus. O repórter Hélio Ramos, lá em Irunepé, tem informações. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. A coordenadora estadual de hepatite virais da Suzano, doutora Ana Ruth, continua aqui no município de Irunepé com a equipe de 6 pessoas do laboratório Bristol, que é um laboratório especializado, um dos melhores do mundo, a fim de coletar cerca de 5.000 amostras de sangue dos moradores aqui da cidade. As amostras servirão para detectar o vírus da hepatite B. Acontece o teste rápido, Paulo Guerra. O portador do vírus recebe imediatamente a medicação, inicia o tratamento, tudo de forma gratuita, uma espécie de mutirão de saúde feito em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura local, que informou que cerca de 70% a 80% da população possui o vírus da hepatite B, do A e em menor quantidade da hepatite C. A hepatite tem sido causadora de muitas mortes nos últimos anos aqui na cidade, principalmente a hepatite B. O vírus sofre a mutação com o C e transforma-se na hepatite delta, que é um vírus mortal. A hepatite é uma doença silenciosa que pode causar câncer de fígado, cirrose e levar à morte. A contaminação será feita através do sangue contaminado, da relação sexual com pessoas que possuem o vírus e, em alguns casos, pela saliva. A hepatite B é mais perigosa do que a AIDS, Paulo. O vírus é muito mais contagioso. Muitas vezes o portador não apresenta sintomas. Quando fica sabendo da doença, já está em fase muito avançada, já em fase terminal para o paciente. Prevenir e tratar a hepatite B é o melhor caminho. A Irunepé está aí entre os primeiros colocados no mundo inteiro com o vírus da hepatite B, Paulo Guerra. Uma verdadeira epidemia aqui na região. De Irunepé, Hélio Ramos para o Jornal da Manhã. Paulo Guerra. 6h03 em Manaus. Temporal e chuva de granizo causam pânico e destruição no Cacau Pireira. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Bom dia, Jota. Bom dia, Paulo Guerra, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. Um forte temporal com chuva de granizo se registrou ontem no início da noite em Cacau Pireira, assustando os moradores. Segundo a funcionária pública Luísa Lima, que entrou em contato com a reportagem do Jornal da Manhã, os fortes ventos derrubaram uma torre de internet que atingiu a casa de um morador. Um motociclista que passava na hora foi atingido pelos fios, mas segundo Luísa, nada sofreu. Aqui em Iranduba também choveu bastante, com trovões, relâmpagos e chegou a faltar energia elétrica em alguns pontos da cidade. No momento, o tempo é bom, mas há previsão de novas chuvas no decorrer do dia. Agora, Paulo Guerra, esta chuva foi bem oportuna porque serviu, aliás, para apagar os tantos focos de incêndio aqui registrados nas matas da região. Em tempo. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, lança hoje na comunidade de Paricatuba, zona rural de Iranduba, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, popularmente chamada de paralisia infantil. A cerimônia está marcada para as 8h30 da manhã de hoje. De acordo com a agência de notícias JB, o ministro Temporão aplicará as primeiras doses da vacina a bordo do navio Dr. Montenegro, graças a um termo de cooperação assinado entre o Ministério da Saúde e a Marinha do Brasil em 1992 para oferecer assistência médico-hospitalar, odontológica e sanitária às populações ribeirinhas da região amazônica. Em seguida, o ministro deverá descer até a comunidade para conversar com autoridades locais, populares e com a imprensa. A segunda etapa da campanha nacional de imunização será realizada amanhã, devendo vacinar cerca de 14,7 milhões de crianças menores de 5 anos de idade em todo o Brasil. No Amazonas, a meta é vacinar mais de 366 mil crianças nessa faixa etária, sendo 198.172 no interior do estado. Aqui em Iranduba, de acordo com o secretário municipal de saúde, médico Hermes Filho Maramaldo, devem ser vacinadas 3.878 crianças menores de 5 anos. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h06 em Manaus.
5 motéis localizados na região central da cidade foram interditados ontem à noite na Operação Centro Seguro, realizada por equipes da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e fiscais da Coordenadoria de Vigilância em Saúde em Manaus. Entre os problemas encontrados estava o porte de entorpecentes e a falta de higiene nos estabelecimentos. Esta é a terceira operação realizada em conjunto pelos órgãos este ano. No total foram visitados 14 estabelecimentos. Além dos 5 pontos fechados, 7 pessoas foram detidas e aproximadamente 700 gramas de entorpecentes apreendidos. Cerca de 50 homens trabalharam na operação que surpreendeu clientes e proprietários dos estabelecimentos. Em um dos primeiros pontos visitados foi o Hotel Dona Joana, localizado na rua Pedro Botelho. No local, vários colchões de péssimo estado de uso foram retirados e o estabelecimento autuado. Na rua Quintino Bocaiúva, o Hotel Náutico e Quimar também foram interditados. No Quimar, mais de 10 colchões estavam com ácaros. Na rua Frei José dos Inocentes, no Hotel Jesus, 3 pessoas foram detidas comercializando drogas. A polícia encontrou vários papelotes utilizados para embalar o entorpecente. O local também foi interditado por péssima condição de higiene. No hotel, vários colchões estavam no chão e alguns quartos não tinham banheiro. A gerente do estabelecimento fugiu do local. De acordo com o delegado Luciano Tavares, chefe do Departamento de Polícia Metropolitana, a ação faz parte de um trabalho em parceria das polícias e órgãos de vigilância sanitária. A presença de menores e o uso de drogas também foram fiscalizados. Na rua Tamandaré, o bar Mistura Fina e Aquarelas foram fiscalizados. Em um bar da região, várias comidas em péssimo estado de conservação também foram jogadas no lixo. O dono dos estabelecimentos também foram notificados. 6h08 em Manaus. A equipe técnica municipal das ações em doenças sexualmente transmissíveis, DST e AIDS da Secretaria Municipal de Saúde vai realizar nesta sexta-feira e no dia 25 2 oficinas para profissionais de saúde e integrantes das pastorais da AIDS, da Saúde da Criança, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O objetivo é sensibilizar facilitadores para uma grande campanha de prevenção da sífilis e do HIV, com ênfase no diagnóstico precoce. A campanha será realizada em outubro, com lançamento oficial no dia 29 do mês, durante o 11º Simpósio Municipal de DST e AIDS. O subsecretário da Casa Civil, Carlos Alexandre, e o presidente da Fundação em Televisão de Rádio Cultura do Amazonas, Funtec, Álvaro Melo, assinaram ontem, na sede do governo, o edital do concurso público para a instituição que vai oferecer 140 vagas para 32 áreas. O concurso será realizado pelo Centro Tecnológico do Amazonas, o CETAM. As inscrições poderão ser feitas no período de 23 de setembro a 2 de outubro e o resultado final será divulgado no dia 17 de dezembro. De acordo com Álvaro Melo, serão oferecidas 140 vagas para 32 áreas distintas, como programador de rádio, editor de imagem, vídeo designer, locutores, iluminador, além de vagas para a área administrativa. O combate ao desperdício de pescado em Manaus, que atualmente chega a 300 toneladas, será o tema da reunião entre o prefeito Amazonino Mendes e o deputado Valzenir Falcão. Na reunião marcada para a próxima semana será discutida a conclusão das obras do terminal pesqueiro de Manaus. A obra está 90% pronta e vai disponibilizar câmaras frigoríficas para armazenar o excedente de pescado que atualmente é jogado no lixo. A partir do próximo dia 5 de outubro, o Ministério Público Eleitoral no Amazonas e o Tribunal de Contas do Estado começam o cruzamento das informações sobre gestores públicos que tiveram contas desaprovadas. Os dados vão auxiliar nas fiscalizações do Ministério Público Estadual relacionadas às eleições de 2010. A parceria entre os 2 órgãos foi fechada em abril deste ano, quando o Procurador Regional Eleitoral, Edmilson Barreiro Júnior, encaminhou ofício ao TCE, propondo a adoção de um modelo de fiscalização que foi aplicado com sucesso na Paraíba nas eleições municipais de 2008. O candidato Vicente Lima, do PR, e seu vice Joabe Rocha, também do PR, da chapa Unidos por Coari, e o candidato José Lobo, do PCdoB, estão de volta à disputa pela prefeitura do município. Mesmo com suas candidaturas impugnadas pelo Tribunal Regional Eleitoral na última quarta-feira, os candidatos informaram ontem que já deram entrada nos recursos que irão garantir sua permanência no pleito. O deputado Josué Neto
solidarizou-se ontem da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado com a população do município de Maués, que na última quarta-feira foi atingida por um forte temporal que deixou casas e prédios públicos destelhados, causou a queda de postes e árvores e alguns bairros sem energia elétrica. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SDS, por meio da Secretaria de Compensações de Serviços Ambientais, SEACA, está desenvolvendo o Programa de Fortalecimento Institucional da Gestão Ambiental do Estado do Amazonas, PGAM, no interior do Estado. No período de 21 a 25 de setembro, os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos participam da capacitação da PGAM. O objetivo da ação é fortalecer as secretarias municipais de meio ambiente para atuarem na gestão ambiental de seu município. Nos dias 8 e 9 de outubro, a Superintendência da Zona Franca de Manaus vai sediar a reunião de altos funcionários preparatória à segunda cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento. Será realizada no México em fevereiro do ano que vem. A reunião de outubro em Manaus também será preparatória para a reunião ministerial que deverá ocorrer em novembro na Jamaica. A CALC é um evento dirigido aos representantes dos 33 países da América Latina e Caribe que busca intensificar o aprofundamento do diálogo e da cooperação regional, fortalecendo as diferentes iniciativas regionais e subregionais de integração, reafirmando a prioridade conferida pela região ao desenvolvimento econômico e social. 6h12. O ponto central da reunião desta quinta-feira entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes dos estados da Amazônia Legal, ministros e cientistas, foi a convergência entre as posições dos governos federal e estaduais sobre a inclusão das florestas no mercado de carbono, RED, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. A tese defendida de forma pioneira pelo governo do Amazonas de pagamento de serviços ambientais para as florestas conservadas foi incorporada pelo conjunto de governadores e a equipe do presidente. O encontro serviu para que todos os envolvidos na 15ª Conferência das Partes, que vai ser realizada em dezembro em Copenhague, quando será discutida a elaboração de um novo acordo sobre mudanças climáticas, afinassem o discurso sobre a posição brasileira em relação à inclusão das florestas nativas no novo pacto. Hoje vivemos um momento histórico. O governo federal, sensível à nossa proposta de remunerar as florestas em pé por meio de um mercado internacional de carbono, incorporou a nossa proposta que já reunia o conjunto de governadores da Amazônia e cientistas. Já é consenso que o mecanismo de compensação do RED servirá para financiar projetos de desenvolvimento sustentável para a região, disse o governador em exercício, Omar Aziz. Segundo o presidente Lula, o Brasil tem todas as vantagens comparativas nas discussões climáticas. Devemos construir parcerias com outros países, com os estados do Sul, que tem florestas, uma proposta unificada e que nos fortalecerá internamente e externamente, já que não podemos perder a chance de liderar esse processo, disse ele. Estes países são os Estados Unidos, França e Alemanha. Além deste ponto consensual, ficou decidido que a posição brasileira em Copenhague será no sentido de defender o RED, desde que isso implique no compromisso dos países desenvolvidos com as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Em resumo, os países desenvolvidos, que são os maiores emissores de gases poluentes, podem participar do mercado de carbono, mas devem fazer os maiores esforços para reduzir suas emissões e, ao mesmo tempo, apoiar os países tropicais a conservar a floresta, observou Omar Abdel Aziz. A Fundação Jacques Cousteau, criada pelo conhecido explorador francês do mundo submarino, que emprestou seu nome à instituição, deverá ajudar o governo do Amazonas a desenvolver ações concretas de educação ambiental no Estado. A parceria está sendo costurada pelo governador Eduardo Braga, que encontra-se em viagem pela Europa em busca de apoio para dinamizar a promoção do desenvolvimento sustentável. Durante o lançamento do projeto Floresta Amazônica Sustentável no Museu Oceanográfico de Mônaco, realizado ontem naquele Principado, Braga manteve reunião com o príncipe Alberto II e aproveitou para convidá-lo a conhecer de perto os projetos desenvolvidos pelo governo do Amazonas, como, por exemplo, o Bolsa Floresta, que atende 6.000 famílias. O projeto inédito colocado em prática pelo governo do Amazonas para incentivar a manutenção da floresta em pé fornece atualmente uma ajuda mensal de R$50 para habitantes de 14 áreas de conservação ambiental instaladas no estado. A missão governamental do Amazonas segue agora com destino à Rússia para estreitar as relações comerciais dentro do bloco econômico BRIC, que envolve aquele país, além do Brasil, Índia e China.
China. A viagem à Europa encerra no Vaticano, onde Eduardo Braga será recebido pelo Papa Bento XVI. Entre os temas discutidos estarão a questão ambiental, assistencial e socioeconômica, com destaque para as condições das populações que vivem nas comunidades mais distantes e que serão as primeiras a sofrer com as mudanças climáticas. 6h16. Fiemochat, você ouve economia. Quinta-feira foi de leves oscilações no mercado. A bolsa caiu e o dólar teve uma ligeira alta. Direto da redação ao vivo, quem tem os detalhes é a nossa editora de economia, Fezinha de Souza Anzoateg. Bom dia, Fezinha. Bom dia, ouvinte difusora. Bom dia, equipe Paulo Guerra. Após romper a barreira quarta-feira dos 60 mil pontos no pregão, investidores embolsaram lucros e a Bovespa caiu ontem, quinta-feira, ao contrário do dólar comercial. O índice Bovespa recuou 0,28% aos 60.236 pontos, com um giro financeiro de 6 bilhões de reais. Já a moeda americana encerrou negociada a 1,80 para a venda, apresentando alta de 0,38% sobre a cotação da quarta-feira. Por outro lado, o limite de participação de estrangeiros do capital do Banco do Brasil aumentou de 12,5% para 20%, segundo o decreto presidencial publicado na edição de quinta-feira do Diário Oficial da União. Atualmente, essa participação é de aproximadamente 11%. O texto reconhece como de interesse do governo brasileiro a participação estrangeira no capital do Banco do Brasil. Outro decreto autoriza a emissão do Banco do Brasil de ADRS, American Deposit Receipt, lastreados em ações ordinárias do Banco Público. Os ADRS são cotados em dólares americanos e negociados na Bolsa de Valores de Nova York. Em vista disso, o Banco do Brasil dará prosseguimento ao lançamento do programa de ADR, diz a nota que foi divulgada pelo banco. Em síntese, decreto presidencial aumenta para 20% o limite de participação estrangeira no Banco do Brasil. Os documentos de identificação do brasileiro, entre eles a carteira de identidade, passaporte e CPF, passarão a ter um único número. Projeto de lei que determina a mudança foi aprovado quarta-feira pelo Senado e seguirá para a sanção presidencial. Pelo projeto, os documentos terão o mesmo número de registro da identidade civil, RG, à medida que forem sendo expedidos. Isso inclui o passaporte e ainda a carteira de trabalho, a Previdência Social e a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o senador Almeda Lima, relator do projeto da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, o uso do mesmo número de identidade em todos os documentos dificultará a ocorrência de fraudes e pode aperfeiçoar o sistema de identificação civil. No documento constará também o tipo sanguíneo do cidadão brasileiro. Representantes sindicais dos bancários rejeitaram proposta de reajuste salarial apresentada pela Federação Nacional dos Bancos ontem, quinta-feira, para o dissídio 2009 e ameaçam com uma greve geral na próxima semana. Eles disseram: vamos consultar as bases. Se concordarem conosco de que a proposta apresentada é insatisfatória, os empregados podem entrar em greve na próxima semana, disse a agência Reuters. E o presidente do Sindicato dos Bancários e Financiários Osasco e Região e membro
do Comando Nacional, senhor Luiz Cláudio Marcolino. Em reunião que aconteceu ontem, quinta-feira, a FENABAN propôs um reajuste de 4,5% sobre os salários de 31 de agosto de 2009, o que corresponde à inflação acumulada em 12 meses, disse o sindicalista. Os bancários pleiteiam 10% de aumento. Mercado de moedas encerrou os portões ontem assim. Dólar comercial, 1,80 nas duas pontas, compra e venda. Dólar paralelo, 1,74 para a ponta, para a compra, 1,94 para a venda. E o dólar turismo, 1,72 para a compra, 1,92 para a venda. Bom dia, bom final de semana. Na terça eu volto. 6 horas 22 minutos em Manaus. Da manhã. 6 horas 24 minutos. Polícia. A Rádio Difusora informou ontem em primeira mão, um dia depois de ser ouvido na Secretaria Executiva de Inteligência de Investigação que apura o envolvimento do deputado Wallace Souza com uma organização criminosa, o suspeito de tráfico Eli Carlos Oliveira da Silva, de 23 anos, do Jabá, foi executado com 10 tiros. O crime aconteceu às 22h30 de anteontem, na esquina da Rua Parintins com Urucará, no bairro de Cachoeirinha. Ele estava acompanhado da namorada quando teve seu carro, um Palio de cor preta de placa JWO 7996, trancado por outro veículo, um Honda Civic preto de placa fria JWF 2601, de onde desceram 2 homens atirando. Jabá foi atingido com 10 tiros a queima-roupa, perdendo o controle do carro e, desgovernado, bateu contra uma mureta. Ele morreu na hora. O secretário da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Tomás Vasconcelos, e o delegado da Força Tarefa, Antônio Chigre Neto, confirmaram que Eli tinha sido ouvido por ambos na noite da última terça-feira, mas afirmaram que não podiam fazer ligação do crime com as investigações realizadas pela Força Tarefa. Segundo integrantes da Força Tarefa, Eli Carlos não é a primeira vítima a ser eliminada depois de prestar esclarecimentos dentro das investigações realizadas pela Força Tarefa sobre a existência de organização criminosa supostamente chefiada por Wallace Souza. O ex-presidiário Júnior Melo Barbosa, o Júnior Sujo, foi executado depois de prestar depoimento aos integrantes da Força Tarefa no último mês de março. O promotor de justiça da primeira vara do Tribunal do Júri Popular, Carlos Fábio Monteiro, disse ontem não ter dúvidas de que o filho do deputado estadual Wallace Souza, Rafael Souza, e um motorista do deputado Mário Rubens Nunes do Nascimento, Pequeno, mataram o traficante de drogas Cleomir Pereira Bernardino, o caçula, crime acontecido em janeiro de 2007. Em depoimento ontem de manhã, no primeiro Tribunal de Justiça, no Fórum Enoque Reis, no Aleixo, Zona Sul, Rafael e Pequeno negaram ter participação no crime. Ambos alegam inocência. O Ministério Público está convicto de que Rafael e Mário Rubens participaram sim do homicídio. Não há por que não levá-los à júri popular, salientou o promotor. Na próxima segunda-feira, Fábio Monteiro deve enviar à juíza do primeiro Tribunal de Justiça, Misa Thelma de Oliveira, o relatório final contendo as últimas alegações a respeito do processo que trata do homicídio. Afora o resultado do processo que tramita na primeira vara do Tribunal do Júri Popular, em um prazo de 2 semanas, Rafael, juntamente com outras 9 pessoas, deverão ser sentenciadas pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de armas e de munição de uso restrito e permitido, que tramita na segunda vara especializada de combate ao uso e tráfico de entorpecentes, segunda a VECUT. Depois que forem feitas as alegações finais do Ministério Público, seguidas das alegações da defesa, o processo retornará para a vara e então poderei dar a sentença, explica o juiz titular da segunda VECUT, Mauro Antoni. 6 horas 27 minutos. As notícias da noite, madrugada, Ayrton Brito.
A reportagem externa do Jornal da Manhã da Difusora não dorme, não cochila. Aqui a informação chega na frente. O detento Tiago da Silva Fortes, 24 anos, o Bombadinho, foi condenado ontem a 16 anos de prisão pela morte do advogado Samir Adjar Marques, 28 anos, ocorrida em fevereiro de 2007 no Vieira Alves. A sessão começou ao meio-dia, depois que a juíza do primeiro tribunal do júri popular, Mirza Thelma, que presidiu a sessão, interrogou 5 testemunhas dentro do processo que apura a morte do traficante Cleomir Pereira Bernardinho, o Caçuda. Vamos às notícias do pronto-socorro, 28 de agosto. David Regis, ou Davi Regis da Silva, de 24 anos. Ele deu entrada por volta das 20 horas de ontem, no 28 de agosto, vítima de tiro na orelha, braço e nádegas. O David, ou Davi, como queiram, ele é que onde aconteceu toda aquela confusão que terminou com a morte de 2 pessoas à noite de ontem, na travessa Arthur Bernardes, no bairro São Jorge. Os traficantes invadiram a casa dele e entraram para eliminá-lo, mas não conseguiram o intento. Ele foi atingido na orelha, no braço e nas nádegas. Só que mataram 2 pessoas, uma que não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, daqui a pouco nós vamos dar os detalhes, e uma pequena de 6 anos. E no caso também sobrou para um outro pequeno de 5 anos, o Márcio Souza da Silva Júnior, que foi atingido com um tiro no braço esquerdo. O clima foi muito quente ontem na travessa Arthur Bernardes, no bairro São Jorge. Mais 3 pessoas deram entrada no 28 de agosto, durante a noite e madrugada, foram vítimas de acidente de trânsito, queda de moto. Já no pronto-socorro João Lúcio, João Batista Portilho Pinto deu entrada às 2 horas e 20 minutos desta madrugada, lá no João Lúcio, vítima de facada no peito. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Amazonino Mendes. Vítimas de acidente de trânsito, queda de moto, deram entrada às 22 horas, no pronto-socorro João Lúcio, Claudinei Roque da Costa, de 27 anos, e Rony Peterson Santos de Barros, de 29. O acidente aconteceu no bairro São José. E ainda há pouco, às 6 horas e 5 minutos, deu entrada no João Lúcio, o Marconde da Silva Gomes, de 19 anos. Ele foi vítima, ele foi assaltado, reagiu e levou uma facada no peito. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Petrópolis. Vamos agora às notícias do Instituto Médico Legal. O corpo de Luiz Eduardo de Alencar Gama, de 22 anos, deu entrada às 8 horas e 30 minutos de ontem no Instituto Médico Legal. Ele foi assassinado a golpes de enxada e terçados por volta das 6 horas da manhã de ontem. Informamos, inclusive, em primeiríssima mão, este caso dentro do programa do garotinho Valdir Corrêa. O assassinato, o crime ocorreu, confirmando na manhã de ontem, na Avenida das Oliveiras, no bairro Novo Israel. Vítima de explosão numa embarcação, por volta das 3 horas da madrugada do dia 13, o município de Silves. Deu entrada às 12 horas e 12 minutos de ontem no Instituto Médico Legal, o corpo de Tiago Marques Neves, de 21 anos. Ele dormia na embarcação quando aconteceu a explosão. Desde então, ele estava internado no 28 de agosto, onde não resistiu às queimaduras às 7 horas da manhã de ontem. Ele teve 90% do corpo queimado. O corpo foi necropsiado pela médica legista Ângela Alencar. Vítimas de acidente de trânsito, choque de carro com poste, deram entrada às 17h45 de ontem no Instituto Médico Legal. Os corpos de Railson Cavalcante de Barros, 15 anos, e Isanete Alves da Silva, de 38. O acidente aconteceu por volta das 16h40 na Avenida Grande Circular, próximo à garagem da Empresa de Transportes Grande Vitória. O Railson teve como causa da morte lesão de aro pulmonar, enquanto que a Isanete teve como causa da morte choque hipovolêmico e perfuração de grande vaso sanguíneo. Os corpos foram necropsiados pelo médico legista Fernando André, que contou com os auxílios de Enéas Domício e o Clilton. Na recepção, a presença do Alberto Brito.
morreram estas duas pessoas. 3 crianças vinham no banco traseiro do carro. Era um Gol vermelho de placas JWS 9444. As crianças, que inclusive encontram-se internadas no Hospital da Criança João Lúcio, Milena e Paula Correia, de 9 anos, e o Matheus Henrique de Oliveira, de 10 anos. Sanderlan Nunes Rodrigues, 26 anos. O corpo dele deu entrada aos 25 minutos de hoje no Instituto Médico Legal. Ele foi assassinado com vários tiros pelo corpo após sequestro relâmpago no bairro Cachoeirinha. Ele estava em sua Hilux quando foi sequestrado. O sequestro relâmpago. Ele foi levado pelos sequestradores, rodaram bastante com ele pelas ruas de Manaus, depois foi levado até a Avenida do Turismo, nas proximidades da Cachoeira Alta do Tarumã, quando foi executado com vários tiros. Informações dão conta de que ele morava com amigos em um condomínio de luxo na estrada da Ponta Negra e havia tinha acabado de chegar de viagem de Fortaleza. Quer dizer, ele tinha ido a Fortaleza, voltou, depois estava em sua Hilux no bairro Cachoeirinha, quando foi vítima de sequestro relâmpago, foi levado até a Avenida do Turismo, nas proximidades da Cachoeira Alta do Tarumã, onde foi executado com vários tiros pelo corpo. Vítimas de disparo de arma de fogo deram entrada aos 25 minutos de hoje no Instituto Médico Legal. O corpo de Denis Cordeiro da Silva, de 22 anos, e Neuri da Silva Souza, de 6 anos. Eles foram assassinados por volta das 20 horas, na travessa Arthur Bernardes, no bairro São Jorge. Briga entre galerosos, acerto de contas. O Denis, ele não tinha absolutamente nada a ver com a história, a ver com o crime. Eles entraram, invadiram a casa para matar o David, com quem eles estavam em busca, eles estavam tentando o acerto de contas. E sobrou para quem? Sobrou para o Denis, que morreu com aproximadamente 5 tiros, e a pequena Neuri da Silva Souza, de apenas 6 anos, que levou um tiro no peito. Ainda foram levados ao pronto-socorro. Um foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, o outro levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas logo que deram entrada no pronto-socorro, não houve mais tempo para nada. Os parentes disseram que houve muita confusão durante a tarde, polícia esteve na área, a confusão foi formada e o pessoal que assassinou o Denis prometeu que ia matar o David. O David ia saindo de casa quando eles partiram para cima dele. Ele correu, voltou para dentro de casa, aí o pessoal botou para atirar contra o David, que foi atingido na orelha, atingido no braço e também na perna. Ele encontra-se internado no pronto-socorro 28 de agosto, e quem levou a pior mesmo, que não tinha nada a ver com o tráfico de drogas, confirmando o Denis Cordeiro da Silva, de 22 anos, e a Neuri da Silva Souza, de apenas 6 anos. A polícia foi ao local, vasculhou a área, mas não conseguiu prender ninguém. Mas hoje a polícia volta ao local na intenção de prender os assassinos do Denis e da Neuri. E estas foram as últimas notícias de polícia da noite e madrugada. Ayrton Brito para o Jornal da Manhã. 6 horas 36 minutos em Manaus. 38 minutos em Manaus. Esportes. Antes das notícias do esporte, os números das loterias, a começar pelo concurso 2105 da Quina, que teve um ganhador de Curitiba, lá no Paraná. Ele recebe R$ 952.928,74. Este sorteio na quadra saiu para 129 pessoas, prêmio R$ 3.961,93. O terno paga para 7.664 apostadores R$ 127. As dezenas sorteadas foram estas: 02, 20, 27, 56, 61. Pausadamente: 02, 20, 27, 56 e 61.
O concurso 462 da Loto Fácil acumulou. Os 13 pontos tem agora um prêmio acumulado para quem fizer os 15 pontos. Os 14 acertos foram 558, 1.285,88. 13 pontos, 19.875 acertadores. 12 pontos, 265.357. 11 pontos, 1.274.994. Os prêmios agora mudaram. E para os 13 pontos, R$ 12,50. São os prêmios fixos. 12 pontos, R$ 5,00. 11 pontos, agora subiu mais 50 centavos, R$ 2,50. As dezenas sorteadas foram essas: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24. Vamos repetir: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24. As notícias do esporte. O primeiro campeonato de dominó do bairro de São Francisco vai ser realizado neste sábado a partir das 13 horas com premiações do primeiro ao terceiro lugar. O local é o Bar do Jaime. E o futebol amador também movimenta São Francisco no final de semana com a final do campeonato da Liga no campo do Cian, onde vão se encontrar Astro Júnior e Ranigush a partir das 16 horas. Antes, às 15 horas, no campo da Polícia Militar, pelo quarto ano seguido, Santos e Real Madrid decidem o título de Masters. O futebol americano ganha força na capital amazonense. A Associação Manaus de Futebol Americano e a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Juventude, fecharam parceria para realizar a quarta edição do Manaus Ball. A abertura da competição acontecerá no dia 3 de outubro no Estádio da Colina e o encerramento no dia 12 de dezembro. Todas as rodadas serão aos sábados. O árbitro Rodrigo Martins Sintra até que aliviou na súmula, mas o Botafogo corre o risco de pagar pela ira dos seus dirigentes no empate de 3-3 com o Grêmio no dia 30 de agosto. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, denunciou o clube pelo tumulto causado após o jogo e, por isso, o alvinegro será julgado na próxima terça-feira, podendo deixar de atuar no Engenhão do Campeonato Brasileiro. A informação é do site da Justiça Desportiva. Caso o Internacional conquiste o título brasileiro depois de 30 anos de espera, o grupo de jogadores, mais roupeiros, massagistas e seguranças do vestiário, dividirá cerca de 3 milhões em prêmios. A metade desse valor virá da premiação oferecida pelo Clube dos 13 ao campeão, 1,5 milhão, e o restante dos cofres do próprio Clube Colorado. Mas se ao fim da temporada os colorados comemorarem somente o retorno à Taça Libertadores, o prêmio cairá pela metade, 1,5 milhão. Copa Sul-Americana teve um jogo isolado ontem na fase preliminar, jogo de volta. Lanús 1, River Plate 0. 4 jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Todos às 21 horas, começando com Ponte Preta e São Caetano. Campinense da Paraíba e Bragantino. Bahia e Brasiliense do Distrito Federal. Figueirense e Atlético de Goiás. 6 horas 43 minutos. 6 horas 44 minutos. Nacional. O vice-presidente José Alencar, que tem câncer, voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem à noite. Ele chegou ao hospital às 21 horas 30 minutos. Os médicos coletaram uma amostra de sangue e fizeram exames. Os resultados não foram bons. Os níveis de hemoglobina, de leucócitos e de plaquetas estão muito baixos, o que aumenta muito o risco de Alencar pegar uma infecção, de ter uma hemorragia ou uma crise de anemia. O porta-voz da Presidência da República, Marcelo Baumbach, disse nesta quinta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedirá novamente, durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, na semana que vem, o fim do embargo econômico dos Estados Unidos sobre Cuba. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
emitiu um memorando informando que renovou por mais um ano o embargo à ilha. O assunto do embargo a Cuba é um assunto que preocupa o presidente Lula de maneira muito especial. O presidente, no seu discurso nas Nações Unidas, pretende fazer uma menção explícita à necessidade do fim do bloqueio a Cuba pelos Estados Unidos, um bloqueio que o presidente considera anacrônico e que é condenado pela opinião pública no continente, explicou Bombach. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Antônio Dias Toffoli, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e o ministro José Múcio, Relações Institucionais, para uma vaga no Tribunal de Contas da União, TCU. A informação foi confirmada pelo porta-voz da presidência, Marcelo Bombach. Antes de assumir a função, Toffoli foi sabatinado pela Comissão de Constituição do Senado, que terá de aprovar a indicação. O nome de Toffoli também terá de ser submetido à votação no plenário da Casa para então ser nomeado por Lula para o cargo de ministro da mais alta corte do país. O Senado aprovou ontem à noite um projeto de lei que unifica os documentos de identificação. Como já dissemos ainda há pouco no nosso noticiário de economia, o projeto de lei da Câmara, PLC 46/03, que agora vai para a sanção presidencial, determina que o cadastro de pessoa física, CPF, a carteira de CNH e o passaporte passem a ter o mesmo número do registro da identidade civil, RG. O projeto também exige que a carteira de identidade contenha o tipo e o fator sanguíneo do titular e permite, a pedido do dono do documento, a inclusão de carimbo para comprovar deficiência física. A deficiência deverá, contudo, ser atestada por autoridade de saúde competente. De acordo com o relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Almeida Lima, o projeto tem por objetivo evitar fraudes e aperfeiçoar a identificação civil. O senador também destacou a exigência de registrar o fator sanguíneo na carteira de identidade e irá facilitar o atendimento médico em caso de emergência. 6h46 em Manaus. 6h44. Nacional. O vice-presidente José Alencar, que tem câncer, voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem à noite. Ele chegou ao hospital às 21h30. Os médicos coletaram uma amostra de sangue e fizeram exames. Os resultados não foram bons. Os níveis de hemoglobina, de leucócitos e de plaquetas estão muito baixos, o que aumenta muito o risco de Alencar pegar uma infecção, de ter uma hemorragia ou uma crise de anemia. O porta-voz da Presidência da República, Marcelo Bombach, disse nesta quinta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedirá novamente, durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, na semana que vem, o fim do embargo econômico dos Estados Unidos sobre Cuba. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, emitiu um memorando informando que renovou por mais um ano o embargo à ilha. O assunto do embargo a Cuba é um assunto que preocupa o presidente Lula de maneira muito especial. O presidente, no seu discurso nas Nações Unidas, pretende fazer uma menção explícita à necessidade do fim do bloqueio a Cuba pelos Estados Unidos, um bloqueio que o presidente considera anacrônico e que é condenado pela opinião pública no continente, explicou Bombach. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Antônio Dias Toffoli, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e o ministro José Múcio, Relações Institucionais, para uma vaga no Tribunal de Contas da União, TCU. A informação foi confirmada pelo porta-voz da presidência, Marcelo Bombach. Antes de assumir a função, Toffoli foi sabatinado pela Comissão de Constituição do Senado, que terá de aprovar a indicação. O nome de Toffoli também terá de ser submetido à votação no plenário da Casa para então ser nomeado por Lula para o cargo de ministro da mais alta corte do país. O Senado aprovou ontem à noite um projeto de lei que unifica os documentos de identificação. Como já dissemos ainda há pouco no nosso noticiário de economia, o projeto de lei da Câmara, PLC 46/03, que agora vai para a sanção presidencial, determina que o cadastro de pessoa física, CPF, a carteira de CNH e o passaporte passem a ter o mesmo número do registro da identidade civil, RG. O projeto também exige que a carteira de identidade contenha o tipo e o fator sanguíneo do titular e permite, a pedido do dono do documento, a inclusão de carimbo para comprovar deficiência física. A deficiência deverá,
contudo ser atestada por autoridade de saúde competente. De acordo com o relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Almeida Lima, o projeto tem por objetivo evitar fraudes e aperfeiçoar a identificação civil. O senador também destacou a exigência de registrar o fator sanguíneo na carteira de identidade e irá facilitar o atendimento médico em caso de emergência. 6 horas 46 minutos em Manaus.